Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui da Movecast. Meu nome é Luiz Hack, aqui comigo tem a Mari Peixoto. Nós vamos trazer hoje um assunto muito bom, muito específico para você que é empresário, para você que está começando a empreender, ainda mais aqui no Brasil, né? Então hoje nós vamos falar abertamente o que que não deixa as empresas crescerem, né? A Sim, gente tem um dado aí hoje que mostra que 60% das empresas fecham as portas em até 5 anos. Isso é um dado muito ruim pra muito gente triste, aqui, né? né? É, muito triste. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, vamos bater um bate-papo aqui com vocês, né? Sobre o que que impede essa empresa de crescer e por que que elas fecham, né? Então trouxemos esses dados aqui e vamos conversar um pouquinho com vocês. E para começar, você quer começar, Mari? Vamos lá, muitas vezes nós empreendedores, né, a gente começa muito na necessidade. Aconteceu alguma coisa, a gente começa com o empreendimento em casa e a gente não tem tanto conhecimento assim para começar um negócio, né? E acaba que a gente falha muito, erra muito e entra dentro desses dados, né? Eu já entrei nessa estatística, mas também por falta desse conhecimento e errar, assim, em muitas coisas que não teria necessidade se eu tivesse estudado antes, né? Mas vamos lá, Luiz. Um erro para quem está começando e ainda não abriu o seu CNPJ. Mari, estou começando, o que que eu faço para minimizar esses erros? Faça um plano de negócio. Eu tenho até um plano de negócio que eu fiz no meu TCC, porque eu queria muito abrir uma empresa, gente. Eu queria muito abrir um negócio, e é um negócio que na minha cabeça é extremamente promissor e tal. Você Confesso que até hoje você fez isso na na faculdade? faculdade. Olha, eu tinha feito uma iniciação científica no meu curso que eu poderia usar como TCC, mas eu falei, nossa, é muito importante para mim eu fazer esse plano de negócio. E eu fiz. Tinha o TCC pronto, mas não, vamos fazer de novo, vamos nos aventurar de novo nesse TCC, né? Uhum. Aí eu fiz esse plano de negócio. Inclusive, façam para vocês verem, né, a viabilidade daquele seu pensamento, daquela sua ideia, de fato, vai ser rentável ou não? No final das contas, no meu, quando eu coloquei exatamente a estrutura que eu queria, lá na frente não foi tão rentável assim. Aí eu vou ter que pensar, nossa, será que eu preciso dessa estrutura? Começo menor, tenho que reestruturar? Porque se eu fosse já abrindo daquela forma como eu estava pensando, poderia não ter dado certo. Então, façam esse plano de negócio, da sua Uhum. ideia. Inclusive, eu fiz pelo Sebrae, lá eles têm meio que tipo um sisteminha, mas também tem um PDF completo para você fazer passo a passo, né? Os 4 P's de Kotler, tem também a Matrix SWOT, ver payback, tipo, ver tudo tem lá explicadinho para você ver se aquela sua ideia ela vai ser rentável, ela vai ser viável ou não. Uhum. E é O- muito interessante a gente fazer esse plano de negócio. Exato. E o importante desse plano de negócio, eu vejo assim, se você conseguir encontrar uma pessoa referência para você, ainda mais nessa área que você está trabalhando, nesse mercado que você está trabalhando, e você conseguir, às vezes, trocar um network com pessoas nesse ramo, Sim. você consegue, como que eu posso falar? Burlar esse tempo, porque você vai adquirir um conhecimento de pessoas que passaram por isso, pessoas que têm experiência por isso, e isso facilita bastante na hora de gerir, na hora de você configurar toda a sua empresa ali, todo aquele processo que de fato é interessante, é o que vai fazer toda a engrenagem de uma empresa girar, né? Sim, sim. Passar por um caminho onde as outras pessoas já passaram, né? Vai ser muito mais fácil do que eu ter que abrir esse caminho, né, por mim, né? Então, realmente, buscar esses acessos é muito bom. Exato, você não precisa quebrar para aprender. E isso acontece com os melhores, né? Mas hoje em dia, com acesso às informações que nós temos, com acesso a todo esse gerenciamento com a IA, né? Que Uhum. pode nos ajudar, às vezes, com isso, toda essa informação, isso já elimina os 60% que a gente pode se tornar, né? Com aqueles dados. Sim, sim, com certeza. E Luiz, uma coisa também que é muito importante a gente falar aqui. Antes de abrirmos um negócio, né? A gente precisa ter o domínio desse negócio. A gente Sim. precisa, ou pelo menos, colocar alguém como um sócio, né? Operador que realmente domine aquele negócio. Não começar porque o outro começou e tá dando super certo. Não é assim, né?
Não é assim que a gente começa. A gente começa tendo domínio ou sendo sócio de alguém que tem o domínio daquilo que a gente tá pretendendo fazer e abrir como empresa. Exato, você não se torna só mais um ali abrindo aquela empresa. Se você focar em estudar, você focar no seu público, você focar diretamente dentro desse mercado, você se conectar com outras pessoas, você se torna um especialista, né? Sim. E Luiz, vamos lá, para quem já está ali, já está empreendendo, já abriu o CNPJ, quais são os principais erros, né, que a gente toma, que a gente faz, né, que a gente comete quando a gente está ali no iniciozinho e é muita informação, é muita coisa, é muita burocracia? Quais erros que você vê que são mais comuns, né, dos empreendedores cometerem? Alinhamento de processo, alinhamento com o time. Na verdade, a gente ficamos muito mal acostumados, ficamos assim, né? Muitas empresas ficam mal acostumadas e jogam tudo sempre para o auxiliar administrativo, sempre para a pessoa ali que tá no administrativo. Então, eu já vi empresas colocando vendas no administrativo, colocando financeiro no Sim, administrativo, tem disso. colocando a cultura da empresa no administrativo. Então, fica muito complicado se você não distribui os papéis certinhos, porque se você não tem uma pessoa especializada ali naquela área, você evita o crescimento daquela pessoa e logo evita um crescimento de processo que poderia ser bem assertivo, mais alinhado, né, dentro da empresa. Então, essa é uma das coisas mais cruciais que eu vejo, um alinhamento de processo, um alinhamento com a equipe, e isso é o que deixa de desenvolver uma Uhum, empresa, né? É sim. aquilo que a gente sempre fala, o CPF, na verdade, o CNPJ, ele reflete o CPF. Então, se o seu CPF não está crescendo, como que seu CNPJ pode crescer, né? Uhum. E vamos lá, para quem não tem uma equipe, para quem está ali, empreende o esposo, a esposa com filho, tem algum erro assim que você vê que, nossa, eu vejo muito isso acontecer? Eu acredito não, eu já vejo que o emocional, trabalhar o emocional nisso, porque Ah, o que acontece dentro de uma empresa, ela precisa ser bem gerenciada. Se bem gerenciada, bem vigiada ali, o processo tem que ser bem comunicativo. E às vezes, se a gente for trabalhar num formato mais familiar, que é isso que você trouxe, né? Que é a, que é a esposa cuidando, que é o marido ou os filhos, tia, avó cuidando aham, de algumas partes, não, pequenas intrigas podem acontecer dentro de um processo de empresa sim, e levar lá para fora e de fora também trazer para dentro é algo um pouco complicado. Então, uma gestão emocional disso, é, tudo bem alinhado, bem conversado, deixando essas coisas de certa forma um pouco separadas, porque quando a gente vai falar de uma empresa nesse formato familiar, nem 100% a gente consegue tirar, né? sim. Mas é algo que a gente precisa gerir bem e gerir certo, porque dentro disso pode afetar muitas e muitas outras coisas. Sim, eu aprendi muito com meu padrasto. Eu aprendi muita coisa com ele, né? E uma das coisas era isso. Ele estava na empresa, ele e a minha mãe, mas quando ele chegava em casa, podia ter acontecido o que for. Acabou. O que aconteceu na empresa ficou na empresa, em Empresa. casa é outra coisa. Vamos jantar junto, vamos conversar, vamos trocar ideia. E assim, ele sabia muito bem dividir isso, né? Uhum. Aí eu, por exemplo, eu fui trabalhar com a minha mãe também, posteriormente. E no início, muita treta, muita rixa, muita treta, e a gente misturava muito, misturava o papel de mãe com filha, com sócias ali, ou dono empregado. E foi um tempo para conseguir enxergar isso, sabe? De não, aqui você não é a minha mãe, você é a minha sócia, ou antes, né, era a minha patroa, Aham. e eu vou te tratar dessa forma. Tanto que hoje eu chamo a minha mãe de Vera, ou lá, ou Verinha, de tanto que a gente foi acostumada lá, né? Lá na empresa, que, vou falar com um funcionário, a Verinha ou a Vera, né? Tá te chamando, ou pediu para fazer isso, aquilo, na frente de clientes, também tira essa informalidade, né? Então a gente precisa muito. Assim, olha assim, eu lutei muito, eu penei muito, mas a gente aprendeu um pouquinho. Aham. A gente Não. aprendeu um pouquinho. E é algo que, no final das contas, tudo que vai acontecer dentro de uma empresa, o tomador de decisão
Ele tem que tomar uma decisão que vai fazer a empresa crescer, só que de certa forma há sacrifícios ou não, né? Sobre, não sei, alguma determinada área, alguma determinada Uhum. gestão, ou se não um, um aprimoramento em alguma coisa. Então tem que ter toda essa. Tem que tudo conversar, né? Tudo ser coerente para esse crescimento. Sim. Um outro fator, eu até vou deixar um pouco você falar sobre isso, que nós temos visto muito, tanto as empresas pequenas quanto as maiores ainda pecarem no marketing, né? Não produzir conteúdo. E qual que é o seu olhar sobre isso? Hoje, se você não mostra o seu produto, se você não mostra o seu serviço, se você não produz o conteúdo para sua empresa ou para sua marca pessoal, você está ficando para trás. E está ficando muito para trás, porque hoje a maioria das empresas elas já estão engajando muito mais nas redes sociais, já estão fazendo o seu tráfego pago, já está fazendo ali os seus anúncios. E assim, se você não aparece lá na frente, o seu cliente vai escolher o seu concorrente, aquela pessoa, aquela empresa que está lá na frente, né? Quando pesquisa no Instagram sobre, sei lá, uma marcenaria, vamos dizer assim, a sua empresa tá lá em primeiro ou tem que rolar muitos perfis para encontrar a sua? Então, o criar conteúdo hoje, ele é essencial e faz parte ali de um bom marketing, né? O marketing é o criar conteúdo, é ter o bom produto, é mostrar ali o que você faz. Uhum. Então, se você não se posiciona, alguém já está se posicionando no seu lugar. E é essa pessoa, né, que vai ser escolhida. Então, quem não Exato. é visto não é lembrado, quem não é lembrado, ele Não não é vende. escolhido. É. E um fato muito interessante que a gente já viu sobre isso é a questão da autoridade. Você não precisa. Na verdade, você tem uma autoridade, mas se você não mostra essa autoridade, você fica para trás. Então, por mais que você tenha vários diplomas, por mais que você tenha se formado, quem é que sabe disso? Como que você mostra essa força? Hoje eu estava acompanhando um rapaz, acho que até vocês aí do outro lado podem conhecer no ramo automotivo, da Y Veículos. Ah, eu Ele, vi, ele é muito ele engraçado. posta, ele postou 101 vídeos por dia. Deixa eu te falar uma coisa. A minha mãe, ele é de Goiânia. A Goiânia. minha mãe falou assim: eu vou lá na loja dele. A gente é de Uberlândia, Goiânia, tipo uns 400 quilômetros. Eu vou lá porque eu quero fazer negócio com aquele cara. Ela me falou isso. Lá eu sei que a gente vai fazer um bom negócio, eu sei que eu vou encontrar o carro que eu quero, e eu vou lá, eu quero ir lá trocar o meu carro. Falei, gente, esse cara, assim, ele entendeu completamente como que se posiciona e qual que é o jogo, né? E ele posta tudo. Ele posta tudo. Acho que a partir do momento que ele acorda ali, já tem um gosto, né? Que é a galera da filmagem ali com ele ali. Ele indo pro trabalho tem conteúdo dele só cumprimentando os Uhum, funcionários, cumprimentando, tomando um café. Então literalmente o cara tá fazendo um conteúdo daquilo que ele faz dia a dia. Dia a uhum, dia. exatamente. E um conteúdo estratégico. E você vê que não é algo forçado. É ele. Eu não sei qual que é o nome dele, porque senão a gente falaria aqui. Mas não é aquele conteúdo forçado, realmente é ele. A forma dele falar, a forma dele tratar as pessoas, vê que é algo muito natural dele. E isso ajuda também no posicionamento. Não fique querendo copiar as outras pessoas ou alguém que você admira. Não, seja você. E de acordo com que você for sendo constante nessa sua entrega, nesse seu posicionamento, as pessoas vão começar a te enxergar como você é e ver o seu conteúdo também de uma forma mais natural, né? Uhum. Então, seja você, crie o seu conteúdo, a sua forma de falar e as coisas vão acontecendo, assim como aconteceu com ele. Exatamente. Então, o fato da sua empresa, pequeno empreendedor ou grande empreendedor, você tem autoridade, você sabe que você tem uma novidade para o mercado, você sabe que você tem um modelo diferente, estratégico, e você não mostra isso, provavelmente aquela pessoa que ela não tem nenhuma coerência no que ela fala vai ser maior que você. Por quê? Porque ela aparece e ninguém sabe quem que você é. Sim, Então, é uma coisa que precisamos ficar atentos, né? sim. Luiz, um erro que muitos empresários cometem hoje e que eu vejo que a maioria fazem isso. Eu já fiz, já cometi esses erros também. Mas o que que você acha sobre você
Acho que você falou que você ia me fazer essa pergunta, mas eu vou te fazer. Sobre misturar o CNPJ com o CPF. O que que você acha sobre isso? E depois você me faz a pergunta que você queria fazer. Não, não. Eu tinha falado isso pra ela porque era questão de receita. Receita é por conta do governo aí, né? Então, misturar CNPJ com CPF é algo que eu ainda estou alimentando conhecimento sobre isso, Uhum. mas nada muito concreto. Eu vou deixar você falar mais sobre isso. Eu Ah, para vejo. você que não tá com o seu caderno com anotação, eu tô com o meu aqui, tô anotando. A gente tá crescendo junto, Sim. tem experiências rodando aqui, vindas de mercado mesmo. A gente já quebrou, já voltou, já tá dando retorno. Então, literalmente, se você tiver um caderno, uma caneta aí, então anota tudo, que nem eu tô fazendo aqui, que nem ela tá fazendo ali, e vamos pra cima, né? Vamos anotar. Então, isso é algo que eu sempre falei e falava, né, na minha sociedade com a minha mãe. Misturar CNPJ com CPF. E uma das primeiras coisas que os empresários eles falam também quando a gente vai, nossa, eu tô querendo abrir, gente, cuidado, separe CNPJ, separe o CPF. Porque mesmo às vezes você, nossa, ainda não tenho nem CNPJ, você está começando, crie uma conta separada de um banco para as suas coisas e para o CPF um outro banco. Tente dividir até nisso, né? Quando a gente mistura muito, por exemplo, às vezes a empresa ela teve 20 mil de lucro, tá tudo misturado, o dono ele vai achar que os 20 mil é o salário dele. E não é. Tem que ter muito bem definido. O seu Prolabore vai ser 10 mil reais. Nossa, eu preciso de mais, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero viajar. Tá dentro dos seus 10 mil reais? Ok. Não está? Vamos juntar um tempinho e depois você viajar. Agora, nossa, na minha empresa a gente juntou, a gente está com 100 mil de caixa, vou pegar e vou comprar um monte de coisa. Você não vai ter caixa para crescer a sua empresa. Esse caixa é para deixar em caixa um dinheiro para os momentos difíceis, porque vão aparecer. Não adianta achar que vai ser mil flores, porque o empreender ele é altos e baixos. Você precisa ter um caixa para esses momentos difíceis e para oportunidades também dentro do seu negócio. E outro para reinvestir. Nossa, eu estou aqui com a minha empresa, o que, que eu preciso reinvestir? É em tráfego pago? É em marketing? É em conteúdo? Eu preciso ir num evento para mostrar ali a minha empresa? O que, que eu preciso fazer? Eu preciso comprar um maquinário novo para reinvestir na minha empresa e eu vou ter mais escalabilidade, e eu vou diminuir aqui meu tempo de fabricação com essa máquina e vou conseguir ter mais tempo para fazer outras coisas. Então, dividir. Divida CPF, de CNPJ. E para que, se você quer que a sua empresa cresça, se você quer que a sua empresa realmente permaneça, é muito importante essa divisão. Que eu vejo assim, e também, até por experiência própria, né? A gente mistura tudo e, nossa, eu preciso comprar um negócio, eu pego da empresa, aí a empresa precisou, aí eu pego do meu CPF O e pessoal vira uma todo fica numa loucura. expectativa também da divisão de lucros, né? Não só o Isso. Prolabore, mas cadê o meu, né? Exatamente. E uma coisa também, Luiz, que eu vejo que é muito importante. Se você mistura muito, você sabe de fato se a sua empresa está te dando lucro ou não. Se você mistura tudo, às vezes eu vendo um bem meu e coloco na empresa, depois eu pego na empresa, coloco e compro um bem. No final das contas, você tem lá o cálculo certinho, se a empresa está dando lucro, quanto de lucro, está valendo a pena ficar com a empresa aberta? Não está. Eu preciso reinvestir em quê? Então, eu vejo uma importância muito grande nessa divisão de CNPJ com CPF e muitos empresários cometem esse erro. Muitos empresários cometem esse erro. Não, literalmente, se a gente não tem uma boa gestão, a empresa também não cresce. A gente não encontra margem, a gente não encontra fatores, tem os KPIs, né, que a gente visualiza dentro da empresa, que são pontos específicos para a gente saber se está crescendo, se não está, se pelo menos sei lá, os 100 mil faturados do mês passado a gente consegue, como que eu posso dizer, continuar com isso, né, e Sim. não diminuir isso. Então, a questão é crescer, manter, ver se a gente cresce de novo, mantém de novo, Uhum. porque se a gente cresce e gasta mais do que ganha,
que é o erro até de uma gestão financeira pessoal, que é algo que a gente tem que olhar com seriedade. Se isso acontecer, é breca, né? Sim, com certeza. E assim, por mais que seja difícil, é muito desafiador você separar, até porque muitas vezes você realmente vai precisar, né? Nossa, não tem jeito, eu vou precisar pegar ali um pouquinho da empresa. Faz o empréstimo, depois você devolve, para não deixar ali um furo, né, no seu caixa, para não deixar um furo ali na sua empresa. Então, tem essa seriedade, né, com a sua empresa, né? É uma empresa onde ela produz é, empregos. Então, assim, pode ser que muita gente também dependa, né, dessa empresa. Então, é muito importante a gente ter essa seriedade desde o início. Então, se comportar como uma empresa grande no início já vai te fazer trilhar um caminho muito melhor. Exatamente. O importante de entrar nesse assunto é ainda mais sobre aquela projeção de tudo aquilo que você está investindo, tudo aquilo que você tira o dinheiro para colocar, será que está dando ROI, né? Será que está dando retorno? Sim. Então, a questão, sei lá, você vai utilizar esse dinheiro da empresa para comprar um carro, qual que é o retorno que isso te dá? Pode dar presença, status, mas é gasto, continua sendo gasto. A não ser, né, que tem, que às vezes pelo network você consiga alguma coisa. É, Existem essas possibilidades hoje em dia. Um relógio te dar acesso a pessoas, uma viagem te dar acesso a pessoas, mas o importante é você saber se isso está te dando retorno, se isso vai te dar retorno, se isso é objetivo. Agora você usar isso como algo muito materialista em si, na questão de só para mim, não é para mais nada, é uma gestão que você tem que fazer bem, né? sim, com certeza, com certeza. E Luiz, um outro ponto que as pessoas, elas, às vezes, é um pouco mais centralizadora, esses empresários mais centralizados, que quer fazer tudo, que gosta de fazer tudo, porque não confia muito às vezes, no seu colaborador, né? Fazer, então, muitos empresários, eles centralizam muito. O que você me fala sobre essas pessoas? De não conseguirem delegar ali muitas funções que podem ser delegadas, né? O que você acha sobre isso? Eu acredito que uma empresa é constituída por pessoas, né? Se você não delega e fica tudo para você, ou você só delarga, né? Que é você delegar, faz aí e pronto, acabou. Eu acho que com certeza você está comprometido com que sua empresa vai quebrar. Literalmente, porque o importante de um chefe, de um dono, de um líder, é liderar. Então, se você delega, só que você não coloca a pessoa para te acompanhar primeiro, depois você pede para a pessoa te explicar, depois você pede, na verdade, você conversa com a pessoa sobre ela ganhar feedbacks, receber feedbacks. Então, existe todo um contexto geral aí. Então, se você delarga, faz isso aí, aprende, e na verdade todo o processo, se na sua mão estava rodando direito, é importante com que você faça que na mão dessa pessoa também rode direito, entendeu? E se você deixa isso para trás, você vai deixar a sua empresa para trás, porque o empresário em si, de uma forma geral, a longo tempo, ele já é um visionário desde sempre, mas a longo tempo ele vai trabalhar só essa parte de network, viajar, trazer novidades para a empresa. E para isso acontecer, ele tem que ter o tempo livre, ele tem que ter um tempo que gere retorno. É Sim, um e um investimento. tempo para as coisas que vão trazer retorno, né? Que vão trazer lucro. Que a gente vê muitos empresários que não é largar, mas assim, essa função eu consigo terceirizar, né? Assim, vai me trazer o mesmo resultado como se eu estivesse fazendo, e às vezes eu consigo focar em outra coisa que vai me trazer mais lucro, mais retorno, mais visibilidade. É muito bom, né? E o que mais quebra a empresa, o Luiz? O delegar, o não delegar ou o delargar, né? Ou não acompanhar. O que você acha que nós empresários, né? O que a gente peca mais? Olha, o delargar, ele vai gerar dor de cabeça. Delargar vai gerar uma dor de cabeça, por quê? Porque você não alinhou, você não fez o processo, você não consertou ou você não ajustou aquilo que precisava para tudo girar, né? Quais que são os outros dois? O não delegar, né? O O não não delegar. passar e o não acompanhar, né? O não delegar é
E aí, você vai crescer como? Como que você vai ter tempo para Exatamente. você poder estudar, sair do operacional? Na verdade, o dono ele nunca vai sair 100% de um operacional, mas É, ele não. precisa estar presente. Ele precisa estar Uhum. presente onde menos exija uma concentração de operar as coisas, né? Ele precisa estar mais na mente, no cérebro daquela empresa. É um operacional mais estratégico, né? Sim, ele precisa ser um operacional mais estratégico. O próprio dono, ele começa por isso, né? Começa Sim, sendo operacional, depois treina alguém e, assim, isso a gente falando de um mundo perfeito, né, no empreendedorismo. Mas a gente sim. entende como um empresário que tem algumas coisinhas ali que a gente precisa estar acompanhando. Que é o outro fator aí que você citou. Esse acompanhamento, ele Acompanhar, é né? necessário. Esse Uhum. acompanhamento é praticamente para sempre. É você fazer com que pessoas. Olha só uma coisa interessante. Lá na empresa, como que eu gosto de gerenciar tudo? A gente faz uma análise de perfil, uma análise de comportamento, porque em determinadas áreas tem uma pessoa boa, uma pessoa específica para aquilo. E Uhum. essa análise de comportamento, essa análise de pensamento, vai saber. A gente tem algumas pessoas que bateram com perfil de criatividade, a gente vai jogar ela sei lá, Atendimento? num atendimento. Vender? Na venda, então a gente precisa saber colocar pessoas nos lugares certos, né? Pessoas que gostam, que se desenvolvem naquela área, até porque traz uma sensação boa para a pessoa que tipo assim, eu tô fazendo onde eu queria estar, isso aqui não tá me sugando, isso aqui não tá me atrapalhando. Então, Uhum. isso é muito bom, isso é acompanhamento desde a pessoa individual, aquele plano individual de pessoas, ele também é muito importante para isso. Sim. Então, toda essa estrutura, você delegar e delegar certo e acompanhar, vai fazer que sua empresa gire automaticamente, às vezes não com você, não necessitando que você esteja lá. Mas se você chegar nesse ponto de você poder sair e confiar na sua empresa, você chegou no sucesso, né? Por assim dizer. Sim, quando a sua empresa ela consegue girar sem você, é maravilhoso, né? Pô. E isso faz muito parte também, igual você falou, o RH. Hoje, boa parte, né, dos empresários e das empresas no Brasil são familiares. E eu já fico um pouquinho com o pé atrás em contratar familiar, contratar amigo. Eu tenho esse cuidado, sabe, de contratação simplesmente porque é um familiar, simplesmente porque é um amigo, tá precisando, A gente e abre umas vamos, brechas. vamos às vezes pegar o fardo da outra e colocar em mim, mas não é assim, né? Então a gente ter esse cuidado no RH é muito importante, saber o perfil, onde que aquela pessoa vai encaixar, ela tá dando fit, né, com o cargo e a pessoa, não, gente, não vale a pena ter uma alta rotatividade na sua empresa. Então, RH é muito importante. Como contratar as pessoas, né? Como contratar certo, não simplesmente pela amizade, mas pelas competências mesmo. Uhum. E falando nisso, sobre as pessoas que nós vamos colocando na nossa empresa e deixando com que o, o operacional estratégico, né, o dono ali, ele possa ser mais, ele possa sair da sua zona ali não vou falar de conforto, né, mas sair da sua zona do trabalho, da empresa e procurar por novidades no mercado, né? Sobre isso, como que você entende sobre tirar essa venda para aquilo de aprendizagem novo? Porque tem muitos hoje que ainda entendem que o antigo ainda funciona, que, Aham, claro que há exceções que o feijão com arroz ainda funciona dentro do sim. mercado, né? Tem algumas coisas que são para sempre, ainda mais na área financeira, que a gente não pode tirar. Mas e para as novidades, né? IA surgindo, como que você vê essa questão? Olha, hoje eu conheço empresas de muitos anos que sempre teve ali o mesmo perfil de empreender, o mesmo perfil de execução e deu certo. Mas o mercado ele muda muito, o mercado ele tá Volátil. e assim muitas novidades. Você precisa, o empreendedor ele precisa saber, ele precisa se atualizar para o que está vindo. Conheço bem empresas que não se atualizaram e fecharam. Empresas bilionárias, a Kodak, né? Kodak? Ah, Acho que acho que foi. é. Que assim, tinha o total domínio de fotos e fotografias, enfim, e perdeu o mercado
para o digital. Então, assim, como você tem olhado o mercado hoje? Você é aquele empreendedor que, não, se eu fiz assim 10 anos, 20 anos, é assim que vai dar certo para mim? Ou você, de fato, você tem se atualizado? Hoje, com a IA, você consegue também chegar em mais pessoas, ter uma equipe ou um processo mais rápido, com menos erros. Então, o que que eu consigo melhorar na minha empresa? O que que tem no mercado que eu consigo melhorar na minha empresa, onde eu vou ter mais lucro, onde eu vou poupar tempo? O que que eu preciso fazer para eu melhorar, né? Então, é muito importante a gente ter essa anteninha ligada. Não é chegar e colocar tudo na minha empresa. Não, o que que eu estou fazendo aqui? Isso aqui está dando certo, ainda dá certo. Mas se eu colocar esse incremento aqui, eu vou conseguir ter um lucro maior. E é isso, é ajustes, né? Ajustes atrás de ajustes e acompanhar o que o mercado tá propondo, né? Porque é o mercado que dita. Não adianta eu querer editar o mercado inteiro porque eu não tenho esse poder. Eu tenho zero poder de querer editar o mercado. É o mercado onde que vai editando aquilo que eu vou fazendo, né? Exato, até a gente conseguir ditar para onde o rumo do mercado vai, até lá a gente tem que dançar conforme a música, né? É, A gente e não é que assim, nem é muito aquelas difícil. pessoas, não é que nem, sei lá, Cristiano Ronaldo deixa a coquinha de lado e traz a água pra cá e a coca para com 400 bilhões, né, de venda. Mas não Então, quebrou, né? hã? Não quebrou a coca, né? Não Movimentou, quebrou. mas não quebrou. Então, 400 assim, não, acho que 4 bilhões. 400 eu muita viajei, coisa, né? viajei. Então, algumas coisas que a gente precisa ver, até você que é dono, que é empresário, né, tá entrando nisso, ou senão também já tem um tempo de experiência nisso, é a questão do orgulho, a gente nunca achar que a gente sabe demais. É a gente Sim, sempre procurar por experiências novas dentro do nosso nicho, a gente se conectar sim. com as pessoas, abrir a mente para saber onde aquilo se encaixa dentro da minha empresa. Então, deixar isso fluir, deixar essa sensação não, esse modo de aprendizado ligado sempre vai levar a gente a sempre não só tá inovando, mas é tá se atualizando, né? Uhum, A gente trazer novas perspectivas até para os colaboradores. Isso é uhum. muito importante. Sim, com certeza. É, e aqui pra gente já ir finalizando, né? Eu quero fazer uma pergunta pra você, Luiz. Qual erro você acha que parece muitas vezes inofensivo, mas que é uma bomba relógio lá na frente? Que muitas vezes nós, empresários, nós cometemos, né? Muitos empresários cometem e que você entende que lá na frente isso daqui vai dar um BO. Eu vou falar, eu vou falar por experiência na minha área de marketing, Uhum, prestação de serviço. Eu tenho uma agência de marketing, a gente tem isso aqui tudo. A minha bomba relógio do meu mercado nós não investimos em como que fala? Em guardar uma parte para aquilo que pode dar problema. Nós, tra- reinvestimento. é, Aham. nós trabalhamos com pessoas, a gente trabalha com prestando serviço. Então, a nossa bomba relógio é futuramente dar um problema e a gente não ter um advogado, sendo bem sincero. Porque são Vai precisar, pessoas, a não. gente presta serviço, mas a gente não tem que estar batendo com os dois pés na porta de uma pessoa que ela quer crescer. A gente quer fazer isso, a gente vai fazer isso com que aquele empreendedor, aquela empresária consiga crescer na mídia digital, né? Alavancar suas mídias e tudo mais. Mas a gente tem que sempre resguardar um fundo de garantia ali, onde a gente vai ter nosso recurso. Caso der algum problema, algum processo, alguma coisa com o time, a gente precisa estar pronto. A gente precisa Sim. estar alinhado. Ah, então, na minha visão, na minha área, eu acredito que a área financeira, que foi o que a gente tinha até falado mais cedo, né? Uhum. É a parte crucial. É a parte crucial, a gente poder guardar uma parte para isso, né? Fundo de emergência. Fundo de emergência. Muito bom, muito bom. E para você? Para mim, tem muitos pontos importantes. O que o Luiz falou sobre guardar, ter a sua reserva, né? Às vezes reinvestir, muito, muito importante. E não misturar ali o lucro, achar que todo o lucro da empresa é seu e não é. É, hoje eu focaria. Tem vários na minha cabeça, mas
na questão do investir no marketing, investir em vendas hoje. O que faz a sua empresa estar aberta? É você vender. Se você não vender, você fecha em pouquíssimo tempo. Então, hoje o que mantém... Tanto que, muitas vezes, a gente vê empresas gigantescas, desorganizadas em processos, mistura conta, mistura lucro, e tem muitos erros internos, não tem, às vezes, aqueles processos bem definidos, enfim. Mas que vende muito e estão no mercado. Tem muitos erros, mas que vende muito, focaram muito nas vendas. Então, creio que focando nas vendas, focando no marketing e minimizando todos esses erros, a chance de darmos certo é muito maior, é muito maior. Então, eu focaria nisso. Minimizar esses erros e focar mais ainda no vender. Porque sem cliente a gente não permanece, não. Sempre tem que Tem estar. que ter. Sempre tem que estar cheio o seu funil, né? Sempre tem que Tem, estar, tem tem que que estar estar. entrando cliente. Até a gente lá tava fazendo esse processo, né? Alinhar todo esse processo. Precisa todo momento estar fazendo uma reunião, um agendamento, Precisa. um fechamento ali por dia, que é algo que é circunstância, né? Que é o que a empresa precisa. Se a empresa não é alimentada, como que ela alimenta quem está na empresa, né? Então, Exatamente. é algo muito importante Muito. mesmo. Então, muito obrigada por permanecerem até aqui. Chegamos ao final do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado desse nosso tema, porque de fato é algo que nós vemos, né? Muitas dores de nossos clientes, de amigos, de pessoas que nós conhecemos. Então, espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso vídeo, compartilhe para um amigo que você vê que comete alguns erros. Comenta aqui embaixo qual erro que você comete na sua empresa e qual erro, né, que você vai excluir aí de dentro da sua empresa. Muito obrigada por permanecer até aqui e até logo. Muito obrigado, galera. Até mais. Até mais.